meninos e meninas, estamos começando mais um Papo Educação nessa segunda temporada que está vindo para arrasar, gente. Só convidado de primeiríssima qualidade. Eu sou a Cíntia Maia e estou aqui com meus grandes companheiros de jornada, Angélica Beck. Oi, gente! Também conhecida como GG, e Fabrício Indruziak. Olá! Também conhecido como Fafá, pelos muitos alunos que já passaram aí pela trajetória dele. Hoje a gente está aqui num videocast, diferente da primeira temporada. Nessa segunda temporada a gente também está em vídeo. Então, se tu ainda não curtiu lá, Nave, Colégio da Manhã, e ouviu os nossos episódios pela playlist Papo Educação, tá perdendo tempo. E se não avaliou a gente na plataforma de áudio que tu usa para nos escutar, também tá perdendo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para a gente e que é um tanto quanto complexo, que é a educação antirracista. E para isso a gente está recebendo o fundador do Movimento Black aqui no Rio Grande do Sul, o Quirion. Bem-vindo, Quirion. Muito obrigado pelo convite de vocês. De fato, é um assunto complexo, é um assunto delicado, mas a gente tem que, de certa forma, dosar as palavras quando a gente for abordar em cada público. Acredito que quando a gente for falar em sala de aula, quando esse assunto é falado em sala de aula, principalmente para a infância, para crianças, a gente tem que ter uma noção, assim, ter um tato ali de saber também respeitar ali a vivência, ali o desenvolvimento daquela criança. Claro que esse assunto, quando é conversado com adultos que têm uma percepção diferente do assunto, eu acho que ele pode ser um pouco mais espinhoso, assim, mais tenso, assim, até dependendo de quem a gente vai conversar, vai debater, vai discutir sobre o assunto. Mas a ideia é que o assunto, essa jornada aqui seja um assunto tranquilo, leve, e eu vou tentar pegar o mais leve possível, claro, dentro dessa proposta de respeitar as fases de desenvolvimento. Me conta então um pouquinho, Quirion, por que tu decidiu montar o Movimento Black e trazer esse debate para dentro das escolas aqui no Rio Grande do Sul? Então, existem alguns pensadores, entre eles a Neuza Santos, escritora, psiquiatra, que já faleceu, e ela escreveu o livro Tornar-se Negro. E nesse livro ela vai defender que a pessoa negra, nem todas elas vão despertar para a negritude ao nascer. Então, até Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, ele vai falar que o sujeito negro ele tem duas datas de nascimento. Quando nasce, de fato, e depois quando se descobre enquanto negro. Eu venho me descobrir nessa questão de negritude, de pesquisar, de ir atrás desse resgate histórico, final de 2019, quando eu estava no Rio de Janeiro, em uma exposição em um museu que falava sobre a revolta da Chibata, que ocorreu no Rio de Janeiro, lá em 1910. Uma das minhas revoltas preferidas. 1910, e daí eu vim descobrir lá, eu fui descobrir lá que o líder da revolta da Chibata, João Cândido, era negro e gaúcho. O Almirante Negro, já vamos cantar. O Almirante Negro. E é gaúcho, e eu vou me identificar muito, porque eu também servi na Marinha, eu fui fuzileiro naval 2 anos, morei 2 anos no Rio de Janeiro, e eu fiquei impactado porque ninguém nunca tinha me contado sobre isso, que o líder da revolta de Chibata era gaúcho, e então é nesse momento que eu tenho um despertar. E aqui eu coloco um asterisco, eu destaco a importância da cultura para desenvolver esse despertar também. Porque se não fosse talvez aquela exposição que estava tendo no museu, cara, eu não ia... talvez eu ia ficar mais tempo aí nesse... Que simbólico tu falar isso, porque essa é uma das revoltas que eu mais acho legal. A primeira é a Revolta dos Malês, que eu sou absolutamente aficionada. Eu e o Fá, a gente conversa muito, porque tem muito pouca bibliografia sobre isso, né? Comparada com qualquer outra revolta. Comparada com qualquer outra revolta. E a Revolta da Chibata, eu acho ela tão simbólica, eu acho que a gente pode também fazer uma analogia com a branquitude, né? Porque enquanto eles estão virando o navio para apontar para a praia, o Império tá dançando. Não, a República. Para a República, desculpa, eles estão recém-república, Isso. eles estão dançando na Ilha Fiscal, eles estão num baile, e isso também dá para apontar com a questão racial, né? Eu acho que a gente consegue já puxar a questão racial aí também. Eu não tinha ainda
tido essa percepção, mas é perfeita porque a gente vê, através desse relato, como se a branquitude estivesse ignorando Isso. uma luta, vamos dizer assim, uma reivindicação da população negra. E se a gente for trazer para os dias atuais, ainda existe por parte da branquitude essa, vamos dizer assim, esse descaso. Esse descaso que era o que acontecia É o lá. apagamento da história, né? Exato. Que é o que a gente fez com a Exato. África. Eu não tinha pensado ainda através desse viés, mas perfeito. É curioso, né? Como é muito fácil a gente conviver num ambiente sem racismo quando a gente entra numa escola de 2.000 alunos e não tem nenhum negro. Então, né? E aí, Ou obviamente... tem, pior, os negros estão todos na limpeza, né? E isso não te chama atenção, não. Isso é a prova de que a gente precisa discutir e que a gente precisa construir que o ideal seria que essa proporção fosse a mesma proporção que a gente tem na população, que ela fosse um reflexo, né, daquilo que é o dia a dia, daquilo que é o cotidiano, e que não é. E qual o papel da educação antirracista para criar adultos melhores a partir dessas crianças que estão hoje na escola? Perfeita pergunta. Deixa eu só fazer um parêntese também aqui e enaltecer a importância da história, porque é através do estudo, do entendimento, da compreensão do contexto histórico que a gente vai conseguir responder esse tipo de pergunta do Fabrício, por exemplo. Por que a gente não tem, por exemplo, uma população negra dentro das escolas particulares? A gente precisa entender que a ascensão socioeconômica da população negra ela é muito recente. Ela vai despertar, vamos dizer assim, após as primeiras políticas públicas ali, questão de cotas não só em universidades, porque isso vai possibilitar com que essas pessoas consigam procurar por melhores empregos, sair de subempregos. Isso, de certa forma, vai promover essas pessoas em uma, vamos dizer assim, uma outra... Não gosto de usar muita classificação do IBGE, embora eu seja geógrafo de formação, mas discordo de algumas classificações. Mas existe uma ascensão social. Eu sou fruto de uma política pública, eu fui aluno da PUC, aqui cursei através de uma bolsa do Enem, 100%, minha família na época não tinha como pagar essa faculdade, e eu estudei 100% com bolsa integral, e é através dessa bolsa integral, dessa graduação, que vai me possibilitar eu passar num concurso que exige ensino superior. E através desse concurso que eu vou ter uma ascensão econômica. E isso ocorre com boa parte dos brasileiros a partir, vamos pensar assim, de 2010, ali 2012, a lei de cotas. E como isso assusta, né, na sociedade brasileira. Eu falo isso porque eu sou uma seguidora do Chavoso e do Galo de Luta. Ah, conheço. E me chama atenção, porque tu pega... Eles conseguiram também através do estudo, entende? Também através das políticas sociais. E como isso muda e como gera medo, né? Sim. Então, vamos dizer assim, a gente ainda está passando por uma fase ainda de ascensão. Essa ascensão não terminou. Por isso que a gente ainda nas escolas particulares, a gente tem um pouco mais de, vamos dizer assim, não é nem resistência, a gente não tem acesso, de fato. Né? É uma ausência, por conta dessa condição socioeconômica. Mas se a gente for pensar que as leis de cotas, que são de 2012, completaram agora recentemente 10 anos, então a gente precisa caminhar muito mais aí para a gente poder equilibrar, ainda... não. Até para a gente poder fazer um paralelo também, a população negra no Brasil esteve mais tempo na condição de escravizado, foram 350 anos de escravidão e 134 de liberdade. 350 anos sendo escravizado, 350 anos. E apenas 134 em condições de liberdade, a liberdade essa que a gente entende que a gente não é livre. A liberdade plena, ela não existe para a população negra. Não, e uma liberdade também que, de novo, vem o apagamento, porque diferente dos Estados Unidos, se existe a conversa. Aqui no Brasil não temos racismo. Democracia racial. A democracia racial, né? A falácia, que é uma falácia, né? E nos Estados Unidos a gente tem essa luta mais marcada, mas a gente também tem uma política de cotas anterior ao Brasil e se colher os resultados caiu também. Agora, né? Com a Suprema Corte sim. ultraconservadora sim, derrubou. sim.
o que acontece também, muito bom o assunto aqui que vocês estão levantando, mas também a importância de entender a história, principalmente do processo histórico dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. No Brasil nunca houve leis Segregação, explícitas que segregaram. Nos Estados Unidos houveram. Não podia... tinha escolas para brancos e escolas para negros. Sim, o apartheid da África do Sul foi importado dos Estados Unidos, né? Sim. E o que acontece? Perfeita essa observação também. Os Estados Unidos, a política de cotas nos Estados Unidos vai ser proposta ali a partir dos direitos sociais, ali, direitos civis, na verdade, final da década de 60, 68. Ali, Martin Luther King, esse pessoal aí, Rosa Parks, e as cotas vai ser implementada ali no final de 68, 69, ou seja, em 1973, no máximo, a gente já tinha uma população negra formada através da política de cotas. 73. No Brasil foi em 2012, a gente é em 2023 e as pessoas ainda não aceitam. As pessoas ainda discutem as cotas. E uma coisa que eu sempre trago é que não adianta a gente fazer um sistema de cotas lá na universidade e não olhar para a educação básica, né? Sim. Por quê? Porque se a gente está deixando essa população negra com uma educação mais deficiente, ela vai ter o seu aprendizado prejudicado até chegar na faculdade. Sim. Então, uma das coisas que os inimigos das cotas argumentam é porque os cotistas não têm a capacidade que os não cotistas têm, né? Eles não têm o desempenho. Mas também não tiveram a mesma educação. Por isso que a gente entende que uma educação antirracista desde a educação básica é muito importante. Para que realmente a gente consiga ter condições de igualdade. Sim. Entre brancos e negros, né? E uma das coisas que eu fico pensando muito, assim, é como a gente introduz a conversa antirracista numa escola que ainda tem uma minoria, muito minoria de negros. Perfeito. Porque eu acredito muito que o debate antirracista tem que ser feito com as pessoas brancas também. Exato. Assim, a gente precisa entender também que essa lei de cotas, por exemplo, ela é uma lei temporária. Ela teve uma duração de 10 anos e foi prorrogada por mais 10 anos. Se a gente for pensar que a lei nos Estados Unidos teve validade até o ano passado, até o início desse ano, foram no mínimo 50 anos. Se a gente conseguir manter por 50 anos a política de cotas aqui no Brasil, já é um sucesso. Não vai, vamos dizer assim, buscar uma equidade, mas já vai ajudar muito. Já desloca o eixo, né? Se em 10 anos a gente já conseguiu ver essa evolução e essa ascensão social, imagina em 50 anos. Então, eu penso que a política de cotas ela tem que ser, assim, temporária. E até quando vai durar? Até quando houver essa desigualdade. E a gente não está falando nem de desigualdade social, claro, desigualdade racial, de fato. Tá? Sobre a pergunta da educação antirracista, e até deixo aqui uma forma de parabenizar ao Papo Educação por oportunizar esse assunto, porque são 3 pessoas brancas e que têm interesse em falar em luta antirracista. É importante que o sujeito branco esteja atento a essa pauta. Porque eu sempre falo, eu tenho o movimento Black, né? E lá eu falo bastante sobre a importância do sujeito branco na luta antirracista. Porque eu sou miscigenado, meu pai é branco e a minha mãe é negra, então em alguns espaços eu não sou tido como negro. E tu sofre dos dois lados. Negro acaba sendo, para algumas pessoas, negro acaba sendo o retinto, a pessoa preta bem escura. Tá? Mas claro, de acordo com a classificação do IBGE, negro é aquela pessoa miscigenada que tem ali um ancestral afro-brasileiro, vamos dizer assim. Tá? Mas é importante que os sujeitos brancos estejam atentos a essa pauta e queiram levar esse conteúdo para dentro dos espaços. E por isso que eu entendo que é importante que vocês estejam aqui debatendo e tantas outras pessoas brancas que estão também levantando essa bandeira, porque em alguns espaços, por exemplo, eu não consigo entrar para levar esse assunto. Se não for o sujeito branco, se não for o indivíduo branco a levantar essa temática dentro dos espaços, e espaço eu digo todas as instituições, não só... Sim, o debate não vai chegar lá, né? Não chega lá, as pessoas nunca conversam. Foi o que tu acabou colocando ali. Imagina uma escola com 1000 alunos e as pessoas nunca falam em racismo,
a gente tem que começar a rever, porque o racismo existe, inclusive dentro dessa escola. Só que as pessoas não percebem porque ainda não passaram por um processo de letramento racial e conseguir compreender o que é o racismo no Brasil. A segregação ela foi feita de forma social, né? Social. Não de forma legal no Brasil, né? Então isso faz com que a gente tenha essa ausência de conflito. Isso vai contribuir. Muita gente ainda fala, eu sigo várias páginas e perfis que trabalham essa questão do movimento negro, questão, por exemplo, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma certa resistência, também pouca pela questão do nosso processo histórico, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma porcentagem parecida com os Estados Unidos, em torno de 16 a 18% no estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre eu acho que chegou a 22% da população negra em Porto Alegre. Mas nós, a população negra, somos minoria no estado do Rio Grande do Sul. Então, se esse debate não for desempenhado, trabalhado... Abraçado, né? Pelas pessoas brancas, a gente nunca vai conseguir falar. Vamos pensar numa escola de Erechim, por exemplo. Ou na região da fronteira, ou uma escola de imigração... Uma cidade, um município de imigração alemã, por exemplo, onde todas as pessoas são brancas, as pessoas não falam sobre racismo. Então, esse estado a gente tinha uma certa resistência. Não é nem só não falar, as pessoas são... Eu trabalhei muitos anos em Passo Fundo, muitos anos. A população é extremamente racista e falta letramento. E falta a vontade de ter o letramento também, porque falta a educação lá na origem, entende? Na escola. Ali onde a Tita falou, na educação básica. Tu precisa entrar na escola sabendo... que todos os homens são iguais. Sim. O que a gente precisa também compreender, até eu tenho um certo, dependendo do ambiente, claro, receio de falar a sociedade brasileira é racista e todas as instituições são racistas, porque muitas vezes o ouvinte se coloca na posição ali de sendo agredido. Mas ele tá me chamando de racista. Mas as pessoas precisam entender que o Brasil passa por um processo... Choca. Que vai ensinar todas as pessoas. Eu tive uma formação racista, homofóbica, machista. Eu sou uma pessoa machista. E eu, quando escutei uma entrevista, assisti uma entrevista do Mano Brown, ele fala, não, eu sou machista. Eu fiquei, caramba, o cara ele tá falando ali que ele é machista e sem nenhum... O Fabrício já me olhou agora. Ele tá falando, eu sou machista mesmo. E eu fiquei pensando, não. Mas eu penso que o primeiro passo pra gente poder desconstruir um preconceito é identificar em nós mesmos. O Kirion já me ganhou agora, porque ela Fabrício... ama o Mano Brown. Ama. Não, ele falava exatamente isso. Eu sou machista. Eu escuto sempre e o eu fiquei podcast. pensando, como assim? O cara é machista. E Não, eu que vejo as que eu pessoas também... acham que o machista é o que bate em mulher, o que acha que a mulher é inferior, acham que o racista é aquele que acha que o negro não vai ter espaço. E a gente vai muito além disso, né? Sim. Uma das coisas que a gente busca cuidar lá em casa, por exemplo, é linguagem, né? Expressões racistas, né? Que a gente sabe que a gente foi educado ouvindo e depois a gente foi reeducado, entendendo e descobriu que, nossa, essa expressão é uma eterna racista vigilância. demais, né? Eu faltou letramento para mim. Isso, o meu choque veio, eu fui anos diretora de um pré-vestibular, tá? E eu tinha uma aluna eu devo ter tido em 20 anos de pré-vestibular, era um pré-vestibular de alto poder aquisitivo, eu devo ter tido 5 alunos negros, não estou exagerando, tá? E uma dessas meninas, hoje médica, já vinha de uma família com alto poder aquisitivo, ela médica já, e eu conversando, não, mas a gente, né, a gente falando sobre racismo, em algum momento eu disse alguma coisa para ela, mas tu sentiu isso nesse lugar que eu era coordenadora? Ela me disse, sim, GG, eu senti, daí eu disse, tá, mas de mim também? Dela, sim, o olhar, tudo é diferente. E aquilo foi um choque para mim. Porque sempre foi uma coisa que eu sempre tentei lutar, né? E foi um choque. E a partir dali eu tentei ficar mais letrada. E isso é uma coisa, então, super importante pra gente na nave, na nossa escola, justamente para isso, para quebrar esse medo que a gente tem de falar, né? Esse constrangimento que nós brancos também hoje ficamos. Bom, eu já fico, eu não sei como.
Eu não sei se eu te pergunto, Kirion, tu é pardo, tu é preto? Eu tenho dúvida, por que que é preto, não negro? O que que é certo? Como é que eu Sim. falo, entende? Sim. Então, não, acontece muito isso, e até quando a gente fala, a população brasileira recebe uma educação, daí a gente leva a educação apenas a instituição de ensino, mas essa educação, essa formação racista a gente vê na televisão. O pessoal da década de 70 e 80 não conseguia se ver representado na televisão. O que já existia nos Estados Unidos, eles já trabalhavam. Tu tinha um doutor negro, Não, a tinha um revolução advogado. que é a É Thaís isso. Araújo e o Gente. Lázaro Ramos, o tamanho que eles têm para o povo preto Sim. A brasileiro, né? escrava da novela que eu assistia, Era branco. a escrava Isaura, Era era branco. Lucélia Era Lucélia Santos, que é Santos. branca. Aham. Não, então a gente precisa entender que a gente recebe essa Porque ela formação. era protagonista, então não podia ser negra. A gente recebe essa formação por todos os, vamos dizer assim, os locais de convivência. A gente recebe não só na escola, mas através da televisão, igreja, enfim, todos esses espaços de convivência, inclusive na nossa família, a gente recebe. E até tu comentou que às vezes tu fica te policiando sobre a forma de falar. Eu penso que é importante a gente adaptar a nossa linguagem, porque se os seres humanos estão num processo de evolução, a linguagem também está nesse A processo linguagem é viva, de né? evolução. Porque eu até costumo brincar, vamos pensar lá na Marechal Deodoro, não falava em crush, não falava em dar like. Então, isso é uma construção social. Se a linguagem é uma construção social, a gente pode construir uma nova linguagem que não vai agredir ninguém, nem A nem B. E a gente precisa entender também que essa formação antirracista ela é fundamental nas escolas primárias, escolas de ensino fundamental, porque isso ainda tem muita resistência aqui no Brasil. Tem uma lei já de 2003, a Lei 10.639, que está lá no seu artigo, lá, é uma lei bem sucinta, acho que tem 2 ou 3 artigos, e fala que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. 2003. A gente está em 2023 e essa lei ela não é respeitada. A gente já teve que A gente não responder tem. em escola. Tá na base, né? Aí o aluno do 6º ano estava tendo que tá no livro. Não era nenhum A debate. gente até falou isso. Não era nenhum debate ideológico. A gente falou isso aqui já. E aí a gente teve que responder pais perguntando por que a gente estava dando aula de macumba. Porque nós estávamos dando aula de matrizes africanas, porque teve matrizes indígenas, matrizes africanas e Sim. matrizes europeias. Sim. E aí a matriz africana era aula de macumba. Assim. E isso se a gente for pensar numa escola laica, que em teoria vai ter o mesmo respeito Por para qualquer todas religião, as religiões, Perfeito, né? bem observado. Porque quando a gente pensa que é uma escola religiosa, católica, evangélica, ou mesmo de matrizes africanas, se a escola traz essa base, a gente considera que vai trazer mais puxado para essa doutrina. E aí, quando a gente pensa que a escola é laica, a gente tem que pensar que vai abordar. Eu vejo a escola laica dessa forma. Não é uma escola que não vai falar de religião, mas que vai falar de todas as religiões com o mesmo respeito. Mas o caso é que o assunto nem era religião, era cultura Cultura, né? africana. Né? E isso é uma coisa que as pessoas ainda enxergam muito de forma errada também, né? Mesmo as religiões de matrizes africanas são tratadas como uma única grande religião, que é o batuque, né? Que é uma coisa extremamente preconceituosa, como se todas as religiões cristãs fossem uma só religião, né? Então a gente tem que pensar também que esse preconceito todo também vem de um grande desconhecimento que é fruto de não ser trazido isso desde a infância, né? Sim. Essa questão sobre uma escola laica que vai respeitar a diversidade religiosa, ela, também é um assunto assim que dependendo do espaço a gente não tem uma certa liberdade para conversar sobre. Tem algumas escolas de matriz evangélica, não vou falar o nome, mas aqui de Porto Alegre, que não trabalham na aula de biologia o processo da evolução. Eles acreditam no criacionismo. E as crianças, a infância, os alunos estão aprendendo em sala de aula sobre o criacionismo. Só que vai ter um choque de cultura, um choque de realidade quando for para a universidade.
Uma universidade aqui como a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, que enaltece o cristianismo, mas que entende o processo de evolução e vai respeitar ali a questão do Darwin, todo o processo da evolução das espécies, né? Então isso tem, esse choque é muito... teria muito mais resistência para falar sobre racismo e educação antirracista em escolas que são mais conservadoras. Então, assuntos como homofobia, como machismo, a gente vai ter vamos dizer assim, uma certa dificuldade para abordar essa temática. E uma coisa que eu acho importante ressaltar é que mesmo as escolas que têm cunho religioso, elas precisam, e é lei, né, que precisam respeitar outras religiões. Claro que elas vão trazer dentro do seu currículo mais sobre a religião de origem delas, mas claro que a gente sempre precisa respeitar todas as religiões, todas as pessoas, né? E eu acho que um dos grandes problemas da educação de hoje é a falta de olhar para a diferença com respeito, né? Que é um problema se a gente for pensar de base socioemocional, que é não conseguir lidar com a diferença, né? E é uma questão egocêntrica, né? Porque coloca a minha religião no centro, coloca o meu Deus como o perfeito, como aquele que ajuda, aquele que existe, o Deus outro não existe. Então, a gente precisa compreender... Eu que tenho todas as respostas, o outro não tem. Né? É isso Exato. que a Cíntia falou agora, é bem interessante, né? Do olhar para o outro, da diversidade e respeitar. Uma das experiências que mais me chamou a atenção foi o Museu do Apartheid na África do Sul. É muito impactante. É mais impactante para mim que o Museu do Holocausto, porque é inacreditável, entende? Que até ontem aquilo acontecia. Então, tu faz todo o caminho como o negro fazia na África do Sul. É muito interessante mesmo. Então, acho que é isso, tu também, né? Vestir a sandália do outro e entender. Exato. Eu fico pensando sobre essa questão religiosa, porque aqui no Brasil a gente precisa entender que as religiões afro-brasileiras, elas vão ser criadas, a religião é uma construção social, portanto ela é uma construção da sociedade brasileira. Na África não existia uma religião chamada candomblé, não existia uma umbanda, quimbanda. Tudo isso, essas vertentes são criadas no Brasil. E a umbanda, por exemplo, é criada ontem, em 1908, aqui no Rio de Janeiro. Inclusive o criador dela, o fundador, é um homem branco, Zélio Fernandino de Moraes, lá no Rio de Janeiro. Mas, enfim, existe sim uma pluralidade de entendimento dentro do que a gente conhece como as religiões de matriz africana. Tá? Então, lá no continente africano, se a gente pensar da época ali do período que eles vêm para o Brasil, uma vinda forçada a partir ali do início do século XVI, 1500 e alguma coisa, 1538 é quando chega os primeiros negros aqui no Brasil. Tá? Então, essa vinda, eles já tinham lá naquele continente já uma pré-formação cristã ou islã, porque essas religiões já tinham chegado lá. Então, as religiões deles também já estavam influenciadas. Em alguns livros que eu venho lendo, bibliografias, não se refere à religião, mas filosofia africana, uma filosofia de vida. Inclusive, claro, em outra oportunidade a gente pode conversar sobre a representação de Iemanjá, por exemplo, que aqui no Brasil ela vai se embranquecer. Muita gente acha que Iemanjá é branca, com cabelo liso e é a deusa do mar. Mas é o sincretismo com Nossa Senhora, né? Exato. E o próprio Jesus Cristo foi embranquecido também. O que acontece? No entendimento, claro, esse é um entendimento que vem da África. Não é um entendimento que se tem com das pessoas de Umbanda ou de Candomblé. Eu não tenho religião, tá? Então eu não falo por elas, tá? Então eu quero deixar isso bastante transparente. É uma percepção minha. Mas, por exemplo, Iemanjá não é uma mulher nem negra e nem branca. Iemanjá, na cultura africana, Iemanjá é o mar. Então, quando tem aquela entrada para saudar Iemanjá, tá saudando o mar. Então, existe essa conexão com a natureza. Então, Iemanjá vai ser o mar. É todo o mar. E aí, no sincretismo aqui, como eles eram obrigados a ir para a igreja, tu tem uma personificação para construir o sincretismo. Né, qualquer figura. Moisés é uma figura sincrética. Porque se tu vai lá para Babilônia, já existia esse bebê que vem pelo rio. A própria Nossa Senhora de Aparecida, que é a Santa Negra, comemorada no dia 12, acho que 12 de outubro, né? E ela é negra porque marinheiros, pescadores, encontraram
uma imagem de Nossa Senhora no fundo do mar. Só que aquela imagem já estava escurecida. Uhum. Então, por isso que apresentaram como uma imagem negra, mas ela não era uma santa negra. Não faz parte da cultura negra Nossa Senhora de Aparecida. E me diz uma coisa, Kirion, como que a gente conduz com as crianças essa questão antirracista quando chega o racismo em casa, na escola, de uma forma muito escrachada, muito explícita? Como que a gente pode introduzir a educação antirracista? Assim, dicas iniciais, vamos dizer. Certo, eu penso que o que a Escola Nave vem promovendo, vem idealizando, seria, vamos dizer assim, utopicamente perfeito, porque vai trabalhar antes do racismo acontecer. Vai ser um evento anterior para evitar que ele venha a ocorrer. Mas, respondendo a tua pergunta, caso ele ocorra, a gente precisa também do preparo dos pais. Não adianta a criança na escola ter uma formação antirracista, chega em casa, os pais falam que tá errado, que isso é mimimi, que racismo não existe. Então essa construção, ela é coletiva. Coletiva, e digo, em todas as idades, em toda a sociedade brasileira. Mas é importante também que a pessoa ela se sinta também no papel de, vamos pensar assim, talvez de vítima, que recebeu essa formação. Que nem a Angélica que se sente, a GG que se sente culpada muitas vezes, não sabe como colocar as palavras. É importante que a GG entenda que ela recebeu essa formação. E só o fato dela estar disposta a desconstruir isso já é algo que a gente precisa bater palma, aplaudir e valorizar dentro da nossa população, porque esses atos, vocês podem talvez questionar, mas eles são muito raros ainda. Existe muita resistência, principalmente da branquitude, claro que tem muitas pessoas brancas ao lado das pessoas negras, isso desde a época, desde o processo abolicionista no Brasil, o próprio, eu vou lembrar agora, acho que foi Joaquim Nabuco, ele vai escrever o abolicionista, ele era um homem branco, e ele vai lá, ele vai colocar dentro, eles se reuniam no porão da casa da mãe dele. É um sujeito branco que vai lutar ao lado das pessoas negras. Tem até, deixa eu só compartilhar. Castro Alves também não era negro. Um evento que ocorre na marcha lá pelos direitos civis norte-americano. E acontece que teve, não lembro agora, um sujeito falou, eu não vou lá porque eu não vou... Ele era negro, ele falou, não vou participar porque não quero me envolver com isso. E ele pega e vai dormir. No outro dia ele acorda, vê as imagens e quem tá lá na linha de frente, o ator Marlon Brando, um homem branco na linha de frente. Ele falou, como é que o cara foi? Eu não fui, tá ligado? Então é importante que as pessoas entendam, compreendam que esse processo de desconstrução, ele é coletivo. O cara acorda, só perdeu de acompanhar o Poderoso Chefão. Né? Só ele. Né, é que tu lembra dele velho, né? Claro. Tipo, ele era daquele filme... Ele era o galã dos galãs. Na tua época, né, gente? Não, isso bem antes. Os meus pais eram ele jovens. Era o galã dos galãs, né? Tem um filme super famoso, acho que Anos Rebeldes, não é? Alguma coisa assim, que ele tá com uma jaqueta de couro. Eu costumo falar, Kirion, que não precisa ser mulher para ser antimachista, não precisa ser branco para ser antirracista. Então a gente não precisa se colocar necessariamente no lugar do outro, né? Mas a gente precisa entender este outro e respeitar. Eu achava, e eu acho até hoje, que um dos termos mais racistas para se referir a um negro é aquele moreninho. Ai, chama ali a menina da limpeza, fulana, a moreninha. A expressão preto, negro é pejorativa, né? Na cabeça dessa pessoa, né? Essa é bom, vários Esse é um debate grande, né? Bem grande, bem tá? grande. Vamos por partes. Essa questão do negro nos Estados Unidos tem uma conotação pejorativa lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil vários pensadores negros e negras buscaram a desenvolver o que a gente chama hoje de negritude para enaltecer esse nome, para ser algo para ser visto com certo orgulho. Eu sou negro, eu me assumo enquanto uma mulher negra, um homem negro. É que o sujeito negro, ele nunca vai ser racista, ele vai reproduzir o racismo, tá? Porque o racismo, ele é um sistema de crenças, que vai defender que existe uma hierarquia racial, onde o branco está no topo. Mesmo ele praticando ofensa, diminuindo outra pessoa pelo fato de ser negro, ele não vai conseguir ascender
racialmente. Até sobre esse assunto, a questão da história, e é um assunto que vários podcasts têm falado sobre, e eu venho até nessa oportunidade para contrapor o que é falado, é aquele questionamento, se negro escravizou o negro. O próprio negro vendia os africanos lá na África. Na verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque essa construção social da expressão negro é nossa, é brasileira e é recente. Lá no continente africano, hoje formado por 54 países, eles não se enxergam como negros, eles se enxergam dentro das etnias, são centenas de etnias. Então, existem duas pessoas negras e elas não se conversam, porque são idiomas diferentes, culturas diferentes. Então, eu não posso falar que pessoas negras venderam pessoas negras, mas eu posso falar, sim, que existiram pessoas pretas, africanas, que venderam outras pessoas pretas. Mas essa é a De lógica diferentes. perversa do Do homem Congo, branco, né? Pessoas do Reino do Congo venderam pessoas Sim. do Reino da Angola. Mas Exato, essa é a exato. lógica perversa, porque é como... Quantas vezes a gente já ouviu, Fafá, dentro da história, o debate, mas o zumbi escravizava. Mas o zumbi era... A última foi o zumbi era um gay, debate- mas e aí? Tem um debate que já está mais superado, mas tem um debate que também se fez muito sobre o papel dos judeus no Holocausto, né? E de que Mas é tinham... isso, exatamente. É. Mas tu bota o homem na vilania de Isso, fazer aquilo isso, com outro homem, isso. a pessoa precisa É salvar. vítima. Eu faria. É vítima. Tu também, É vítima. qualquer É um pessoa. outro- É. É isso. É uma outra vítima do questão, sistema. agora trazendo mais para o período mais contemporâneo, um período mais moderno, mas durante o período da escravidão aqui no Brasil, pessoas pretas, eu não quero falar negra porque negra é uma construção moderna, Contemporânea, tá? né? Então, pessoas pretas adquiriram escravizados, eles compraram escravizados, porque isso, na época, era tido como um status social. Claro. Tá? Então eu não posso falar, não, mas negro também comprava escravo. Não era negro, porque não se enxergava enquanto sujeito negro. Essa descoberta que eu compartilho com vocês, essa minha descoberta enquanto um sujeito negro é a partir de 2019. A questão do tráfico, né, para mim, ela se define muito assim, quando a gente pega Roma, e Roma vivia, e também a Grécia, né, vivia no sistema escravista, aonde tu tinha cativos, e os cativos eram vendidos. Agora, o que os europeus fizeram na Idade Moderna foi foi inserir a África num mercado global, vamos dizer, para usar um termo contemporâneo, econômico, né? Aonde o papel econômico do continente era abastecer o mundo de um produto que eram pessoas. Exato. Que já foi. Isso é o... Poderia ter sido pimenta, poderia ter sido... Isso é um troço assim que não tem precedente na história. E eu sou professor de história. Não tem precedente. É de uma desconstrução do outro como ser humano num nível que não tem como a gente mensurar hoje. Né? E isso durou, como tu falaste já, né, 350 anos. É muito tempo. E esse assunto também é dos questionamentos que também é feito bastante por pessoas que não conhecem ali essa contextualização histórica do processo de evolução do ser humano. Mas os brancos também escravizaram brancos. Existia escravidão na Grécia. Em Roma? Né? Em Roma. Roma. Só que as pessoas precisam entender exatamente o que o Fabrício coloca. O tipo de escravidão era diferente. O objetivo era diferente. Naquela época, as pessoas, muitas vezes, a ponto de pagar uma dívida, se ofereciam para trabalhar como escravizado, mas por um tempo limitado. A objetificação do ser humano é uma criação da Idade Moderna. O que transformar num objeto que é passível de... Não, eu acho que tem uma coisa que a gente faz a comparação com o judaísmo, né? Sim. Que teve os seus anos de escravidão ali, e eu acho que a história apagou, entende? Então a gente tem toda essa leitura porque existe um apagamento histórico, porque fomos educados dentro de uma lógica racista e cabe a nós rompermos isso. Porque uma coisa que eu acho muito bonita no judaísmo é contar a história, a tradição falada, é a história oral, de pai para filho, de pai para neto, de pai para bisneto, e eu acho que é isso que a negritude, que o movimento hoje procura, né? Que é ter orgulho dessa história, entende? A gente chegou até aqui, sim, a gente chegou até aqui, e é aquela coisa, vocês vão ter que nos engolir. Tem 2 sambas da Mangueira que eu lembrei agora no meio da nossa conversa. E eu sou mangueirense, né?
até porque não há outra opção, ou é isso, né, ou é a vida, né? Então, sou mangueirense. E como mangueirense, tem 2 sambas pra mim que são antológicos, assim, a história que a história não conta, Campeã. que é Foi o ano que foi campeã. foi campeã, que é fantástico, que teve um ano que ficou em vice, que é 1988, que na minha opinião é o samba enredo mais bonito de todos Qual os é? tempos, que é 100 anos de liberdade, né? Realidade ou ilusão é o nome. Que é, tem um estrofezinho que fala: livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Isso é de um... Ontem eu mostrei um rap pro Fabrício também, que era que eu ouvi sem querer e fiquei absolutamente impactada. Lembra, né? Que começa com uma voz dizendo: sim, vocês dizem que somos monstros, sim, vocês nos fizeram monstros. Então é muito interessante o resgate pela música que foi no samba, que hoje é no rap, que é no funk. E tu colocou agora a questão do judaísmo, eu tava pensando aqui, lembrando, na verdade, que meu ensino fundamental foi todo do primeiro ano até o 8º, na época era série, né? Na escola Anne Frank, escola no bairro Bonfim ali. ali no- Eu dei aula ali. Eu entrei ali com 5 anos, porque na época era a única escola pública que aceitava, na época, superdotados e tal. Daí eu entrei ali, fiz um monte de bateria de teste para poder entrar na escola e o maior orgulho de ter pertencido àquela escola ali, a escola Anne Frank. É o no bairro melhor Bonfim. lanche que tinha na vida. Era o Adorava. melhor lanche, ainda mais quando tinha a eleição de diretores ali. Gente, o papo tá ótimo. Eu acho que a gente tem ainda muito a aprender contigo, Kyrion. Porém, nosso tempo tá acabando e eu preciso te colocar no nosso jogo de queimada. Bora. Então, vamos lá. Primeira coisa que passar na tua cabeça, eu quero que tu fale, então, pra gente, em uma palavra, o que que define a educação de hoje pra ti. Respeito. E a educação de amanhã. Diferença. Um autor que te inspira. São tantos. Machado de Assis, vou puxar, ser uma referência negra. E um filme que te inspira. Mais atual, Django. A escola ideal pra ti é... E aí pode Aí pode ser mais de uma palavra. viajar. Escola ideal é aquela que vai entender a individualidade de cada criança, entender que existem processos de desenvolvimento diferente, que cada ser humano, cada indivíduo ali seja respeitado de fato na sua singularidade e que vai trabalhar principalmente essa questão do respeito mesmo às diferenças. E tem os valores afrocivilizatórios, que depois até vou compartilhar com o Fabrício e com a GG. Um deles é a circularidade, onde coloca cada sujeito em círculo, ninguém fica no centro. Então é trabalhada essa questão para desconstruir o egocentrismo. Então eu penso que é essa escola do amanhã, que a gente possa trabalhar em círculos. Como que a gente te acha nas redes sociais? É o @MovimentoBlackRS, a Instagram que eu criei em 2020, então, para trabalhar essa temática racial. Ensino como as pessoas podem denunciar, inclusive tenho contato ali. Em Porto Alegre a gente tem uma delegacia de enfrentamento a esses crimes de vamos dizer assim, crimes como racismo, tá? E tem o meu perfil pessoal, que é o @Kyrion, Kyrion, L de Lopes, M de Martins. Kyrion LM. São os 2 Instagrams ali que eu administro ali. Então, Kyrion, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Com certeza foi um papo de muito aprendizado. Eu aprendi muito. Já vou ter outras posturas a partir de hoje. Queremos agradecer a todos que nos ouviram até aqui e informar que toda terça-feira a gente está lá no YouTube, no Nave Colégio do Amanhã e também em todas as plataformas de áudio no Papo Educação. E semana que vem estamos aqui de novo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.